Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico, ok? Vamos dar início aqui a esta gravação falando acerca da lição de número 6 da revista Lições Bíblicas da CPAD, ok? Lições Bíblicas da CPAD. Vamos agora para a lição de número 6. O tema desse trimestre é Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, ok? Primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre de 2023, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E quero sugerir, já de início, alguns livros. Estamos falando de avivamento, então acho que é interessante estudarmos profundamente acerca do Espírito Santo. Estudarmos em profundidade acerca do Espírito Santo. Então cito aqui o que a Bíblia diz, tá? Sobre o Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo é de Stanley M. Orton, okay? Autor da Teologia Sistemática, que participa também dos comentários da Bíblia Pentecostal, Stanley M. Orton. Muito importante. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Também cito o livro O Século do Espírito Santo, de Vinson Sinan, editora Vida Acadêmica. Vinson Sinan, O Século do Espírito Santo, a importância, o impacto dos avivamentos, do pentecostalismo de modo geral, ok? Então, livros importantes aí para estudarmos, além da declaração de fé, ok? Básico, né? Todo assembleano aí ter e estudar a declaração de fé, como sua igreja se posiciona oficialmente com relação a temas relevantes para a nossa fé. Então vamos para a lição número 6. Aqui é um breve apontamento, ok? Para servir aí de auxílio para todos aqueles que estão se aprofundando aí nesta lição, nesse tema, né? Para o dia 5 de fevereiro de 2023, ou seja, para esse domingo, né? A lição O Avivamento no Ministério de Pedro. O Avivamento no Ministério de Pedro. Então temos aí este personagem que é basilar, que é fundamental, importantíssimo, né, para a igreja cristã. Pedro e Paulo, né, principalmente. Todos eles abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rocha secular. Pedro apenas Kefa, né, uma pedra. Então Pedro, uma pequena pedra, que também tem que estar edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus, ok? Texto áureo: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 14. Pedro testificando poderosamente logo após a grande manifestação do Espírito Santo descido, né, como em chamas, né, em fogo, né, línguas de fogo que pousavam sobre eles, e a poderosa manifestação na qual eles deram, o Espírito Santo deu para que eles falassem, capacitou-lhes, impulsionou-lhes a falar, e eles glorificavam, magnificavam a Deus em diferentes línguas. Foi uma variedade de línguas. Então, povos de diferentes nações, diferentes etnias que estavam presentes em Jerusalém para as importantes festividades, os ouviam falar em suas línguas. Então tivemos aí uma poderosa manifestação do Espírito Santo em línguas repartidas como que de fogo, e também dando-lhes, capacitando-lhes a que glorificassem, magnificassem a Deus nesses diferentes idiomas. Então temos ali uma manifestação de línguas idiomáticas, foram plenamente compreendidas por aqueles que estavam presentes àquela ocasião. Mas em outros momentos teremos, o estudo vai se aprofundar mais sobre isso, outras manifestações que são qualificadas como glossê, né? Então algumas como dialectos, que são línguas compreendidas, línguas faladas, né? E outras como glossê, apenas como linguagem, dita linguagem espiritual, né? Como línguas espirituais. Paulo inclusive recomenda que só sejam faladas se houver interpretação, e que não sejam faladas por 2 ou 3, mas que se alguém falar, edifica a si mesmo, né? Porque conversa em espírito com Deus.
Então temos essas manifestações que são poderosas, que são evidência do revestimento. Preste atenção que a Sagrada Escritura faz essa diferenciação. Ter o Espírito Santo, ser templo e morada do Espírito Santo, ter o selo da promessa da salvação, que é a presença do Espírito Santo em nós. Veja, os discípulos primeiro receberam o Espírito Santo da parte de Cristo, que soprou sobre eles. Inclusive, somente Jesus concede o Espírito Santo. Os pregadores que sopram o microfone somente estão contaminando ele com saliva, ok? Eles não concedem o Espírito Santo, somente Cristo, somente o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é que envia o Espírito. Por isso que ele sopra sobre eles e lhes concede o Espírito. Eles têm o Espírito, eles são revestidos do Espírito. Mas mesmo assim, posteriormente, Jesus vai dizer a eles: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Estamos falando aqui acerca de revestimento do poder de Deus. Eles serão então revestidos para que possam cumprir de uma forma plena a missão que lhes foi dada, a ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então eles necessitarão ser revestidos de poder para que eles possam testificar, impor as mãos para curar, expulsar demônios, realizar maravilhas e pregar a palavra de Deus a todos os 4 cantos da terra, ok? Então por isso foram revestidos. Temos o Espírito Santo, uma vez que somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, somos feitos novas criaturas, somos então templo e morada para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está em nós. Mas existe uma outra graça, existe uma segunda graça, que é ser revestido. Uma coisa é ter o Espírito Santo em si, é ser imerso no Espírito Santo, é como houve também uma diferenciação apontada por Antônio Gilberto, que é o batismo do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus nos batiza. O que é ser batizado? É ser imerso, baptismos do grego, é ser imerso. Então o Espírito Santo de Deus nos batiza, ou seja, batiza-nos no corpo de Cristo, nos imerge no corpo de Cristo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos batizou, ele é o autor da ação. Mas existe também o batismo no Espírito, com o qual nós somos imersos agora na pessoa bendita do Espírito Santo como revestimento de poder. Então o Espírito Santo de Deus vai nos revestir, nos capacitar para que nós possamos ir aos 4 cantos da terra, proclamar, pregar a sua palavra. Então temos o batismo do Espírito. O Espírito Santo de Deus nos imerge no corpo de Cristo, na igreja. E o batismo no Espírito Santo, nós somos imersos na pessoa bendita do Espírito Santo e somos revestidos de poder. Temos a situação de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 14 a 24, nos indica este momento extraordinário da descida do Espírito Santo, ok? Desse marco histórico, né? Antes, pós, pré-pentecostal e pós-pentecostal. Pré-pentecostal, na qual o Espírito Santo de Deus já estava presente, porque ele está presente desde o ato criador, ele pairava sobre a face das águas, ok? Então ele está presente desde o ato criador, não houve um momento que o Espírito Santo de Deus não esteve presente, e não haverá um momento em que ele não estará presente. Então o Espírito Santo de Deus está presente a todos os momentos, ok? Apenas conforme as dispensações, a partir de um enfoque dispensacionalista, né? Existem diferentes formas de atuação do Pai, de Cristo, que já se manifestou como anjo do Senhor, que depois veio em carne, e que depois ressuscitou e está presente agora com um corpo glorioso, mas está assentado à destra de Deus, mas espiritualmente também está conosco até a consumação dos séculos. Então existem diferentes formas de atuação ao longo das dispensações, mas a presença do Espírito Santo de Deus é comprovada ao longo de toda a Sagrada Escritura. Apenas havendo uma diferenciação no sentido de que ele estava sobre determinadas pessoas, ok? E que posteriormente, conforme o profeta anunciou, seria dado a toda a carne, ok? Então o Espírito Santo de Deus seria derramado de uma forma plena. E essa é a situação que é apontada a partir do grande derramamento do Espírito em Pentecostes. Em Pentecostes você tem um marco histórico, e ali marca uma era da história que podemos chamar de era do Espírito, ok? Então estamos vivenciando essa era na qual o Espírito Santo de Deus está derramado sobre todos nós. Então o Espírito Santo de Deus, conforme você de fato se submete, aí temos um importante chamamento aqui, é o quebrantamento, né? Então sem quebrantamento não tem avivamento. Então quebrantamento, reconhecimento de pecado, humilhação diante de Deus,
para que o Senhor nos purifique com o seu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Tendo sido purificados pelo sangue de Cristo, somos aptos então a sermos templo e morada do Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo de Deus, temos o selo da promessa da salvação, da pessoa bendita de Cristo. E somos agora incentivados a buscar pelo revestimento de poder. Temos o selo da salvação em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo. E podemos também ser revestidos de poder com evidência do falar em outras línguas, indicando aí uma situação na qual temos esse revestimento e a evidência dele é o falar nessas outras línguas, conforme indicado aqui no texto de Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Ok? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e as vossas velhas sonharão sonhos. E também do meu espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, do meu espírito, derramarei sobre os vossos servos, sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, ok? E sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor, ou colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor é colocado a partir de uma visão veterotestamentária, desde os profetas do Antigo Testamento, chegando até João. O dia do Senhor é vamos dizer assim, é um grande acontecimento de juízo, ok? Que pode ser visualizado desde os textos do Apocalipse de João, pode ser visualizado a ira do Cordeiro, o grande juízo de Deus, o Armagedon, a guerra do Armagedon. Então todos estes acontecimentos que se darão para o futuro podem ser incluídos dentro dessa grande visão acerca de dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. O dia que Deus pesará a sua mão sobre toda a pecaminosidade humana e dará a sua paga. O dia que Deus determinou para realizar esse grande juízo. Então Pedro, neste enfoque sobre esta profecia, ele está fazendo menção dessa profecia de Joel. Existem aspectos cumpridos, ok? Que estão se realizando naquele mesmo momento, e tem um desenvolvimento histórico que alcança até nós, e ainda haverão outros desdobramentos para o futuro. Haverão ainda outros acontecimentos que se darão ainda para o futuro, para o escato, ok? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Isso que eu acho impressionante. Ele não responsabiliza os judeus, ele não responsabiliza Herodes, ele não responsabiliza esse personagem como centro da ação. Eles são peças dentro desse tabuleiro. O centro da ação, o governador de toda a ação é o próprio Deus, é o próprio Pai, que entrega o seu Filho como sacrifício vicário, como cordeiro mudo, que vai até obedientemente ao matadouro, ok? Então é Deus que é o condutor de toda essa situação, é Deus que entrega o seu Filho, é Cristo que entrega-se a si mesmo em sacrifício por nós, ok? E aí temos a situação na qual Ele conscientiza-os desta realidade e chama-os a um ato de arrependimento. E aí você vê aqui o quebrantamento, conforme é indicado no subtítulo aqui da nossa revista para esse trimestre. Quebrantamento, arrependimento de pecados para reconciliação com Deus, e agora ser revestido do Espírito Santo, ser cheio da presença do Espírito Santo como selo de salvação, mas ser também revestido do Espírito Santo para que tenha capacitação, poder de Deus para realizar a sua obra, ok? A este
que vos foi entregue pelo determinado conselho, presciência de Deus, presciência, característica, atributo incomunicável de Deus, pelo qual ele sabe todas as coisas antes mesmo que elas tenham acontecido, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ok? Então Jesus Cristo, aquele que foi entregue por Deus, foi crucificado por mãos injustas, mas foi ressuscitado pelo Todo-Poderoso, e é o único nome pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. E se vocês se arrependerem de seus pecados e se entregarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vocês também serão agraciados, serão alcançados por essa grande manifestação do Espírito que vocês estão contemplando. Eis a pregação de Pedro. Pedro inverte a situação, de uma situação em que eles estavam sendo acusados, estavam sendo zombados, né, estavam sendo depreciados. Pedro utiliza-se daquela mesma ocasião para virar o jogo e para conscientizá-los da sua responsabilidade ante o fato de Cristo ter sido ali crucificado, mas mostrando a eles que na verdade tudo aquilo já estava de acordo com o plano de Deus. Deus presciente, sabendo de antemão de todas as coisas, já havia traçado todo aquele plano para que, concretizando seu plano da salvação em Cristo Jesus, ele sendo morto naquela cruz, derramado o seu sangue, fosse ele um cordeiro vicário, um cordeiro substitutivo para todos aqueles que se achegam a ele com arrependimento, tá certo? Com quebrantamento, e o recebem como Salvador. Jesus o substitui diante de Deus. A ira caiu sobre eles e a graça é ofertada a todos que se achegam a Cristo. Desde aquele que estava crucificado ao seu lado e que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De fato, Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja que aquilo que era algo terrível, algo humilhante, algo devastador, Deus tornou aquilo mesmo num grande meio salvífico, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E aqui Pedro está indicando o caminho. Se vocês se achegarem a Cristo como seu Salvador, esta mesma manifestação do Espírito que vocês não compreendem, que vocês não entendem, será vivenciada também por vocês, porque foi a vós que Deus concedeu isso, conforme indicado lá em Joel, no profeta Joel. Ok? Introdução. A introdução vai nos dizer o seguinte, veja só. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, tá? Apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência da vida do apóstolo Pedro. Dentro desse contexto aqui ainda introdutório, outro livro que gostaria de citar, mas que infelizmente não encontrei, está aqui no acervo, mas que recomendo a todos que adquiram esse livro e façam a leitura dele, porque é muito útil. Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, tá? Tim LaHaye ou Tim LaHaye, uma coisa assim. É um nome em inglês, então não vou falar ele corretamente. Tim LaHaye ou Tim LaHaye. Temperamentos Transformados, ok? Temperamentos Transformados é um livro que nos conscientiza com relação à realidade na qual nós temos caráter e personalidade, ok? Então o caráter será construído ao longo do nosso histórico de formação, família, valores, tradição, tudo isso ao que aqui nós estamos expostos, tá? Então a construção do caráter. Mas além de caráter você tem traços de personalidade, ok? E a personalidade é muito característica de cada um. Então ele aponta pelo menos 4 vertentes principais. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E ele aponta esses 4 polos e a pessoa pode variar entre eles, tendo mais tendência a um do que a outro.
Então uma tendência mais colérica, mas também um tanto sanguíneo. Colérico, talvez uma pessoa mais iracunda, mais decidida, mais áspera. Sanguíneo, uma pessoa talvez mais animada, uma pessoa mais dada, mais fácil de relacionamento. Um fleumático, uma pessoa mais conciliadora, mais reflexiva. Um melancólico, uma pessoa mais introspectiva, tá certo? Mais filosófica, que tende a pensar, raciocinar muito em relação às coisas, sendo um talvez mais atirado, outro mais impulsivo, outro mais conciliador, no sentido de tentar sempre o caminho do meio, né? Uma proposta mais conciliadora, e o outro talvez mais retraído. Então você tem aí alguns polos, né, de comportamento, essa proposta, né? Claro que é uma proposta muito antiga e que hoje outros estudos vão apontar uma gama maior, né, de possibilidades. Mas como não somos especialistas, não somos psicólogos, a gente não quer se meter a psicólogo, vamos ficar no básico. Então, tomando essa proposta, né, esses 4 polos, você pode enxergar nas pessoas então essas diferentes características de personalidade, tá? Uma pessoa que é mais introspectiva, outra que é mais conciliadora, outra que é mais iracunda e outra que é mais sanguínea, né? Que tem uma forma de relacionamento mais fácil, mais dada, mais aberta. Então, a partir dessas diferentes formas de personalidade, nós vemos como cada um, dentro das suas próprias características de personalidade, vai interagir, tá certo? Dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, e podendo ela trazer contribuições importantes ou prejuízos, quando ela não sabe lidar de uma forma inteligente com seus traços, suas características de personalidade, ok? Então ela não se respeita, não respeita os demais. Uma pessoa precisa se conhecer, precisa entender a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, os seus traços de personalidade, para que ela possa submeter isso ao espírito. A questão não é que Deus vai fazer uma lavagem cerebral, não é que você vai ser agora uma marionete nas mãos de Deus. Você tem suas próprias características. Então tem pessoas que têm determinadas características, que têm qualidades e defeitos, tá certo? Tem vícios e tem virtudes. E se você submeter a sua personalidade, mesmo que você seja muito retraído, muito melancólico, mas o Espírito Santo de Deus pode te inspirar e você vir a ser o autor de grandes obras reflexivas, de grandes textos, de grandes mensagens que podem analisar profundamente a Sagrada Escritura. Você é fleumático, você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer uma conciliação dentro do corpo de Cristo, saber ouvir os dois lados, saber propor uma forma saudável de convívio. Você é colérico, mesmo que você pode em alguns momentos ferir as pessoas devido à sua impulsividade, mas você também pode ter uma característica de liderança, no sentido de ter a coragem, muitas das vezes, de falar aquilo que os outros não têm coragem de falar, né, de se expressar, de tomar a frente, de tomar a liderança. Ou se você é mais sanguíneo, então você é uma pessoa mais alegre, uma pessoa que talvez traga um ambiente, traga um clima mais agradável ao ambiente, ao meio, por ser muito brincalhão, por ser muito aberto, mas por outro lado tem que se deixar controlar pelo espírito para não extravasar, não se tornar uma pessoa que anda com chocarrices, tá? Então, com essas características, a partir do que Tim LaHaye indica no livro Temperamentos Transformados, vemos que Deus, ele vai usar a sua característica de personalidade e o Espírito Santo de Deus vai te moldar, vai te lapidar, vai te trabalhar para que essa mesma característica venha a ser útil à obra de Deus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, mesmo tendo aquelas características que faziam com que ele, muitas das vezes, cometesse alguns graves erros, tá certo? Que ele, de fato, em algumas ocasiões, cometesse alguns deslizes bastante graves, talvez características de personalidade que tornava ele muito impulsivo, tá certo? Que fazia com que ele, muitas das vezes, ultrapassasse o limite, né? Pesasse a mão e acabasse por cometer um grave erro. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou nele, o Espírito Santo de Deus moldou a ele. O Senhor Jesus, ao longo de seu ministério, a presença do Espírito Santo de Deus nele, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e posteriormente o revestimento de poder, que veio a trazer cada vez mais domínio próprio.
Então ele exerceu domínio próprio. Ele sacrificou a si mesmo, seu ego, tá certo? No altar a Cristo Jesus. Ele, como Paulo afirmará posteriormente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo que vive em você se expressará ao mundo através da sua pessoa, da ferramenta que você é, nas suas características. Mesmo você sendo mais melancólico, mais retraído, mais fleumático, mais sanguíneo ou mais colérico. O Senhor Jesus Cristo moldará, trabalhará e fará de você uma importante ferramenta no reino de Deus, como fez de Pedro. Mesmo Pedro, aquele Pedro impulsivo, foi moldado pelo Espírito Santo de Deus para ser agora o Pedro líder. Em vez de ser apenas impulsivo, em vez de ser apenas alguém que toma atitudes e ações impensadas, agora não, alguém submetido ao Espírito Santo de Deus, subordinado à ordem de Deus e que agirá agora como líder, tanto que ele tem a coragem de no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, se colocar em pé, testificar acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus fez através dele, aquilo que ele vivenciou na casa de Cornélio, o derramamento do Espírito Santo de Deus, mesmo sobre aquelas pessoas que eram reputadas pelos judeus como meros gentis, tá certo? Chamavam até de cães, né? Caracterizavam dessa maneira. O Espírito Santo de Deus foi dado a eles. Então ele diz, como poderíamos rejeitá-los como integrantes do corpo de Cristo se o Espírito Santo de Deus mesmo desceu sobre eles? Então Pedro põe-se em pé naquele concílio, fala favoravelmente à obra missionária que já estava sendo realizada por Paulo, Barnabé, Silas, tá certo? E assim a igreja tomou um rumo equilibrado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus já havia mesmo preparado, né? O Espírito Santo de Deus preparou todas as oportunidades para que naquela ocasião tudo isso fosse exposto e a igreja tivesse um direcionamento correto. Você, da forma como você é, com as suas características, você pode ser poderosamente usado por Deus, se você se colocar diante dele como uma ferramenta nas suas mãos, como um instrumento nas suas mãos. Se você é retraído, se você é mais irado, se você é mais sanguíneo, se você é mais conciliador, submeta-se ao Espírito Santo de Deus e ele vai trabalhar na sua vida, vai te moldar e fazer de você uma importante ferramenta na obra de Deus. O Senhor precisa de todas essas ferramentas na sua obra, ok? Pedro antes do Pentecostes. Ponto 1. As duas atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, veja, tomando a palavra, tomando a direção, tomando a frente. Pedro sempre nessa atitude protagonista, né, em relação àquilo que está acontecendo. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos talvez estivessem com vontade de declarar isso? Mas quantos declararam? Quantos estavam com vontade de caminhar sobre as águas e ir até Cristo? Mas quantos foram? Então essa é a grande questão da pessoa que tem essa característica de personalidade. Ele não apenas pensa, ele age. Só que muitas das vezes ele age mesmo antes de pensar, mesmo antes de refletir. Ele primeiro age, depois ele vê o que acontece. E é numa dessas que ele acaba cometendo muitos erros e erros graves. Mas, por outro lado, são também pessoas que vivenciam coisas que outras não vivenciam, que se posicionam em situações que outras não têm coragem. Então você tem essa característica de personalidade que pode trazer muitos prejuízos, sendo quebrantada e sendo submetida à direção do Espírito Santo de Deus, pode vir a ser uma importante ferramenta e constituir importantes lideranças. A igreja precisa sim de importantes líderes que estejam submetidos ao Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16, 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia.
Em seguida, mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás. Presta atenção: para trás de mim, Satanás. Está falando com Pedro, mas está se dirigindo a Satanás. Veja só: Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir esta pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Como é que a pessoa vai do 0 ao 100 em segundos? Desde um ponto alto no qual Cristo está dizendo: não foi carne nem sangue, foi o Espírito Santo de Deus quem te usou. De 100 a 0. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Impulsividade. Em algum momento foi gratificante e útil. Por quê? Da mesma forma como ele sentiu o Espírito Santo de Deus, o mover para aquela resposta, que talvez os outros também tenham sentido, mas não tiveram coragem de se colocar em pé e declarar, e Pedro teve esta coragem, esse desprendimento, ele de fato externalizou isso: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Fazer uma afirmação dessa no contexto no qual eles são judeus, estão dentro do contexto do judaísmo, no qual só o Senhor, só Yahvé é Deus, e fazer outra afirmação que não essa, poderia lhes trazer duras consequências, ok? E Jesus se coloca como sendo Deus. Então nós temos aí a revelação acerca da Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus e o Pai são um, bem como o Espírito Santo de Deus também. Uma essência, três pessoas, a mesma essência que perfaz entre essas três pessoas, ok? Jesus Cristo é Deus. E eles certamente tiveram o desejo de afirmar, mas Pedro foi quem de fato declarou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então vemos aí Cristo, Filho de Deus, certo? Então aquele homem Jesus, que estava encarnado como servo de Deus, Pedro declara: Tu és o Filho de Deus. Não só filho de Davi, servo de Deus, profeta, mestre. Não, você é o Filho de Deus, ok? Essa declaração foi bastante ousada, e ela foi apresentada a partir de uma característica de personalidade: impulsivo, sentiu o mover do Espírito, declarou com toda a coragem. Mas qual é o problema? O que precisa ser moldado? Precisa ser trabalhado para que esta impulsividade não te leve do 100 ao 0, tá? Do mais alto ao mais baixo. Você precisa submeter ao Espírito Santo de Deus para que você possa ir de uma forma temperada e constante e possa servir a Deus em cada um dos momentos da sua vida. Não adianta no momento você estar pulando, rodando e fazendo aviãozinho, mas quando chega lá fora você está xingando, está brigando, batendo, apanhando, porque alguém pisou no seu pé, alguém arranhou o seu carro, ou alguém te fechou no trânsito. Você vai do 0 ao 100, então você fica nessa oscilação. Pedro aqui: Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Quando chega mais adiante: Senhor, tenha dó de ti, que isso não te aconteça. E Jesus olha na bila do olho dele e diz: Para trás de mim, Satanás, porque não conheces os planos de Deus. O que aconteceu com Pedro? Ele estava possesso? Não, mas ele foi influenciado por algo negativo. Quando Jesus diz: Vou subir a Jerusalém, serei entregue para ser morto e ressuscitarei. Então havia uma conclusão para aquela fala. Ele seria entregue e seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, devido à sua característica não moldada, tá certo? Não submetida ainda ao Espírito Santo de Deus, não trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, quando ele ouviu: serei morto, aquilo já disparou um alarme dentro do seu coração, dentro da sua mente. E aí o diabo vai se aproveitar disso. O diabo vai trabalhar em cima disso, em cima dessa impulsividade, em cima desse descontrole emocional, esse descontrole espiritual. Aí o diabo sugere: ele não precisa apoderar-se de você, você não precisa estar possesso dele. Ele sugere a você, mentalmente, espiritualmente. Existe o mundo físico, mas existe o mundo espiritual que está ao nosso derredor, que está à nossa volta. Existe a influência divina, existe os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor, mas existem demônios que estão ao nosso derredor. Existe o próprio Satanás, que também arma ciladas, que também tenta influenciar, como ele fez no caso do Senhor Jesus Cristo. As 3 tentações: transforma essas pedras em pães. Em outro lugar ele diz: tira-te daqui, porque está escrito. Em outro lugar ele diz: se me adorares, te darei esses reinos.
Então sempre tentativas, laços satânicos, né? Estratégias satânicas para nos dirigir, tá certo? Para nos conduzir ao erro. Primeiro ele induz ao erro, depois ele acusa, porque ele é chamado Satã, Satanás, o acusador, tá? O diabolos, aquele que lança, né? Aquele que lança em rosto. Então ele primeiro impulsiona o pecado, incentiva o pecado, sugere o pecado, como ele fez a Eva. Não pode comer de nenhuma dos frutos? Não, você pode comer de todos menos este, não pode comer nem tocar. Ó o acréscimo aí. E aí ele vai, porque senão morrerás, que senão a gente vai morrer. Ele fala, não morrerás. Então ele vai, faz um processo dialético, né? Deus disse, morrerás. Ele disse, não morrerás. Tese, antítese. Qual é a síntese? Serás como Deus. Então ele coloca, olha, se você comer, você terá divindade. É isso que ele instigou, né? A mesma cobiça que ele mesmo tem, né? Então, divindade. Ele queria para si e não obteve. Agora instigou outros também a desejarem e participarem da mesma queda, do mesmo erro. Então você tem a situação desde Gênesis a Mateus, a mesma situação. Ele instiga ao erro, ao pecado. E aí ele vai, dentro de cada uma das características de personalidade, trabalhar de uma maneira. Esse cara é depressivo, tá certo? Ele é introspectivo, mas vamos influenciar para que ele se torne depressivo. Ele é fleumático, vamos influenciar para que ele seja indeciso. Ele fique sempre coxando em dois pensamentos. Ele é sanguíneo, vamos influenciar para que os seus sentimentos sejam feridos, ou ele se torne uma pessoa leviana, cheia de chocarrices. Esse aqui é colérico, vamos incentivar para que seja impulsivo. E aí o que ele está fazendo? Tirando você de virtudes e levando a defeitos. Então você pode ter virtudes, tá certo? Ou você pode cair para os defeitos, né? E aí, em vez de você, a partir da sua personalidade, alimentar virtudes, você começa a alimentar estes vícios. Então esses vícios, esses defeitos, essa oscilação, que é exatamente o que aconteceu com Pedro. O mesmo Pedro que declarou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, se deixou ser usado por Satanás, influenciado por Satanás, para ao Cristo fazer aquela declaração, ele não ouviu toda a declaração, ou pelo menos não acatou, não obedeceu, não respeitou toda a declaração de Cristo, focalizou apenas na questão de Cristo declarar que haveria de ser morto, e aí Satanás o instigou àquela declaração, que é a declaração que atentou contra ele mesmo. Jesus repreende a ele, mas visando Satanás, que o influenciou. Então eis aí o despertamento para que nós, através desse quebrantamento, nós nos humilhemos diante de Deus, para sermos por Ele moldados, para sermos por Ele trabalhados, e para que dentro das nossas próprias características sejamos usados. Sejamos usados por Deus para a glória do seu nome, para benefício da sua obra, dentro da sua própria característica. Jesus não vai fazer de você uma marionete, Ele vai usar você dentro das suas características, vai te transformar e fazer de você uma nova criatura, tá certo? E através disso você será então usado por Deus, né, e glorificará a Deus dentro da sua obra. Pedro nega Jesus 3 vezes, veja. Então todas as situações, né, em que Pedro ainda estava sendo trabalhado. Tanto que Jesus vai dizer para ele, quando tu te converteres, né? Então, mesmo andando com Jesus manhã, tarde, noite, de madrugada ainda indo para os montes orar, Jesus determinado momento chega para ele e diz, quando tu te converteres. Não é tempo de casa que faz o cristão, mas é intimidade, entrega com Deus, aproximação de Deus, tá certo? Então, não interessa, chegou ontem, mas tem intimidade com Deus. Às vezes o outro chegou faz 50 anos e não abre o coração, se mantém fechado, se mantém distante, se mantém à parte, se mantém alienado das coisas de Deus. O momento em que ele abrir o coração e se entregar ao Senhor para ser guiado pelo Espírito, aí ele vai sentir aquilo que às vezes o outro que chegou ontem já está vivendo, tá certo? Não é tempo de casa que faz o cristão. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria ao Senhor Jesus. Jamais negaria o Senhor, ok? E Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 31, 35. A primeira vez negou diante de uma criada, a segunda diante de outra criada, que dissera que o vira com Jesus, e pela terceira vez Pedro negou o Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, né, para piorar a situação, né?
Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova aos discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos 16:7. Devemos ter o cuidado de não descartar as pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Interessante isso aqui porque, veja, quando Pedro faz a afirmação de que não negaria a Cristo, ele o faz não baseado na dependência de Deus. Fala, não, eu não vou negar ao Senhor porque eu vou me entregar totalmente ao Senhor. Eu vou confiar plenamente no Senhor. E o Senhor vai me ajudar, me fortalecer. Pedro dá aquela declaração baseado nele mesmo. Nele mesmo, na sua impulsividade, tá certo? Na sua personalidade, sua característica de personalidade. E ele impulsivamente diz, não te negarei, vou com o Senhor até a morte, se necessário for. Só que aquilo estava fundamentado nele mesmo, fundamentado no seu desejo daquele momento, tá certo? Nos seus planos. Só que quando a situação de fato se apresenta diante dele no Getsemane, quando Judas trai, beija o Senhor, e os soldados capturam o Senhor Jesus Cristo, e ele é levado ali para ser julgado por aquelas autoridades, e ainda durante a madrugada está sendo esbofeteado, julgado, acusado, e Pedro o acompanha de fora, tá certo? E algumas pessoas identificam até pela fala dele, aquele característica daquela fala, o galileu, né, os galileus. Então ele está num contexto de Jerusalém, é um outro contexto. Então você tem a Galileia que houve influência de muitos povos que estavam habitando ali, estrangeiros. Então você tem esta influência até na forma, na forma da fala, né? E isso meio que entrega, denuncia Pedro de onde ele é, com quem ele estava, com quem ele anda. Então vão aquelas situações em que Pedro vai negando e as palavras de Cristo se cumprem plenamente, até que de fato ele se depara com seu fracasso e ele chora amargamente, chora profundamente. Perceba um contraste entre Pedro e Judas Iscariotes, ok? O Iscariotes diz, eu matei um inocente, eu matei um justo, né? Ele lança as moedas ali diante do templo, né, daquelas autoridades, e ele vai se enforcar, enquanto que Pedro chora copiosamente, e Pedro fica na expectativa, aguardando aquilo que poderia acontecer em relação àquilo que ele fez para com Cristo, enquanto que um apenas sente remorso, né, e devido a esse remorso, ele vai pôr um fim na sua trajetória, pôr um fim na sua vida, tentando aplacar aquele sentimento, aquela angústia, tentando aplacar aquela decepção consigo mesmo, aquela tristeza. Então com isso ele encontra como solução o suicídio, ele vai e se mata, tá? Pedro sente também o impacto de haver traído a Cristo, mas Pedro encontrará lugar para arrependimento, em vez de apenas remorso. Então em vez de ficar apenas remoendo aquele sentimento negativo, destrutivo, que como solução Judas apresentou suicídio, Pedro de fato sofre o impacto de ter negado ao Cristo Jesus. Só que como Paulo descreverá na segunda carta que ele escreve a Coríntios, a tristeza segundo Deus produz vida. Então o entristecimento não é uma teologia de hoje, né? Você tem hoje uma teologia da prosperidade, uma teologia do coach, uma teologia que centraliza o homem como o centro do coração de Deus e por aí vai. Então é uma teologia muito antropocêntrica, muito centrada no homem, no ser feliz, no ter vida prazerosa, abundante, tá certo? Então muito centrada no desejo humano, no engrandecimento humano, no triunfalismo, tá certo? Uma teologia muito centrada no homem. Mas quando você tem uma teologia verdadeiramente bíblica, ela aponta para nós, por exemplo, situações nas quais a tristeza, segundo Deus, ou seja, a tristeza diante dos nossos pecados, o entristecimento diante da nossa falha, diante do nosso erro, tá certo? O quebrantamento do nosso ser, a entrega total a Deus, tá certo? O abandono do nosso próprio ser diante das mãos de Deus, esperando pela sua graça, pela sua misericórdia. Isso produz um resultado benéfico, um resultado positivo. Por quê? Pedro posteriormente será abordado por Jesus Cristo. Jesus não se escandaliza com as nossas falhas, porque ele conhece tudo acerca de nós melhor do que nós mesmos.
Então não há nada que nós possamos fazer que surpreenda Jesus, que Jesus diga, nossa, não esperava isso de você. Não, ele é presciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece a mim melhor do que a mim mesmo. Então existem situações que ele nos livra, evitando que nós estejamos expostos a certas situações, porque você não conhece a totalidade das suas possibilidades, da sua natureza. Jesus conhece. Então quando nós estamos entregues a Cristo, ao Espírito Santo de Deus, ele nos livra, nos tirando, evitando que nós estejamos expostos a muitas situações. Então Pedro se deparou com a situação na qual ele acreditava que poderia garantir esse posicionamento. Não te negarei. Jesus disse, você vai me negar. Por quê? Porque eu sei diante do que você vai estar exposto. E eu sei qual é a sua natureza. E eu sei que você não está pronto. Mas eu também sei que você estará pronto. Mas eu também sei que eu capacitarei você. Que eu perdoarei você plenamente. Tanto que Jesus 3 vezes o questiona. Pedro, tu me amas? Para cada negação, uma afirmação. Para cada ferida, uma cura. Para cada perda, uma vitória. Pedro, tu me amas? E ao fim Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então aquele Pedro que atrás era impulsivo, não pensava direito, agia sem pensar, tomava atitudes que depois ele via as consequências graves disso. Agora Pedro será colocado, levantado, preparado por Cristo como apacentador de ovelhas. Jesus de fato restaura totalmente Pedro, como Jesus restaura a mim e a você. Então nós, que Deus nos conhece, sabe da nossa natureza, sabe das nossas limitações, é Ele mesmo que trabalha em nós, e quando nós nos submetemos a Ele, faz de nós importantes ferramentas na sua obra, desde que você esteja submetido à vontade de Deus, andando conforme a lei do Espírito. Então aí nós seremos então ferramentas, e cada uma é uma ferramenta específica, viu? Jesus tem diferentes ferramentas para diferentes necessidades. Então tem pessoas que Jesus usa com uma marreta, que vem pregando aquela mensagem dura, aquela mensagem pesada para arrebentar mesmo. Mas tem outro que Jesus vem com uma ferramenta delicada para moldar, para modelar. Aí vem com aquele aconselhamento amoroso, tranquilo, pacífico. Outro é mais introspectivo, Jesus usa para trazer importantes revelações, escreve importantes obras que edificam vidas. E outros são mais dados ao relacionamento, mais fácil de se relacionar. Então Jesus usa como um elemento aglutinador, dentro da sua obra, trazendo conciliação entre diferentes pessoas e fazendo com que o corpo de Cristo possa cada vez mais evoluir através não somente da pregação ou da apresentação teórica da palavra de Deus, mas através de relacionamentos importantes, através de relacionamentos cristãos, relacionamentos sadios. A partir do que? Diferentes ferramentas que Jesus disponibiliza na sua obra. Seja você colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, seja você uma ferramenta nas mãos de Cristo Jesus. Jesus vai moldar você e vai te usar poderosamente na sua obra, como usou Pedro. O ponto 2, Pedro pós o Pentecostes, após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a sua voz. Veja, Pedro ainda tinha aquelas características, mas aquelas características foram moldadas. Pedro ainda era aquele colérico, vamos colocar assim, tá? É uma perspectiva minha, é o assunto para mim isso aqui. Eu entendo que Pedro era colérico, ok? Então não é o texto que está dizendo, não é teologia sistemática, não. Eu estou dizendo que eu acredito que Pedro era colérico, dentro aquele estudo feito por Tim LaHaye, as temperamentos transformados, tá? Então, a partir desta perspectiva, eu entendo que aquele colérico que era impulsivo, que agia de uma forma impensada, que muitas das vezes acabou por cometer graves erros, era este mesmo colérico que agora está sendo direcionado pelo Espírito Santo e que toma a frente. Então todos estão vendo aquela multidão que está zombando, que está fazendo chocarrices, dizendo estão bêbados, estão loucos. E Pedro é aquele que Deus conta com ele para se levantar, tomar a frente, em alta voz declarar:
que aquilo é uma manifestação do poder de Deus, e que todos aqueles que ali estão diante daquela situação, olhando e zombando, estão na verdade responsabilizados por aquilo que ocorreu, tá certo? Com relação à morte, à crucificação do Senhor Jesus Cristo, mas que podem eles ser alcançados pela plena salvação que foi ofertada devido a esta mesma crucificação, essa mesma morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podem ser eles alcançados e salvos e serem participantes dessa mesma graça. O resultado disso foi visto, né? Quase 3.000 almas salvas aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você nas mãos de Deus é uma poderosa ferramenta, desde que você se submeta à vontade do Senhor. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja as características de liderança de Pedro, como Paulo também era um grande líder. E Pedro é este líder levantado por Cristo Jesus, colocado aí, né, como esta importante referência, que agora vai não somente virar essa situação que estava desfavorável para a igreja, agora diante da palavra que Deus o dirigiu, tá certo? Da palavra que Deus o impulsionou a declarar diante deles, agora eles de acusadores tornam-se ouvintes. E eles pedem a Pedro agora uma orientação. Primeiro estavam zombando e caçoando. Agora pedem uma orientação a este mesmo Pedro. Então veja que importante ferramenta Pedro se tornou. Veja, né, o poder do avivamento quando ele alcança vidas que dependem de Deus. Quando ele alcança vidas que se submetem à direção de Deus. Como um avivamento ele produz resultado. Avivamento não é barulho, avivamento não é gritaria, avivamento não é roda-roda, nem pula-pula. Avivamento é resultado produzido pelo Espírito Santo, ok? Quando o Espírito Santo encontra pessoas que se submetem à sua direção, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele usa essas pessoas e o resultado é salvação de almas. O resultado é restauração de vidas. O resultado é pessoas que são moldadas agora, que são aperfeiçoadas e que são instrumentos na mão de Deus. Então veja aí o que verdadeiramente é avivamento. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém e eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou o paralítico que se levantasse. Em nome de Jesus Cristo, imediatamente o homem foi curado e entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Interessante deste momento aqui é que ele pede uma esmola. Pedro falou, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, veja como é uma certeza nele, que ele tem, o Espírito Santo de Deus está nele, o Espírito Santo de Deus o revestiu, tá certo? Então ele está imbuído do poder de Deus, o poder de Deus está nele. Então ele diz, aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então essa autoridade, que é uma autoridade subordinada à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele não diz, levanta e anda porque eu sou homem de Deus. Entendeu? Ele não diz, levanta e anda porque eu tenho intimidade com Deus. Levanta e anda porque eu sou dizimista, ofertante, alguma coisa assim. Porque eu sou autoridade espiritual, porque eu sou apóstolo, porque isso, por causa daquilo. Não. Ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então, tudo está atribuído à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele e nós agimos em nome dEle. Então, no meu nome nada acontece. Na minha autoridade nada acontece. Pedro disse, Senhor, eu não te negarei. Ou seja, baseado nele mesmo, baseado na sua própria autoridade, baseado no seu próprio desejo. E quando ele tenta agir baseado em si mesmo, ele falha sempre, ele erra sempre, ele cai sempre. Como as pessoas que ficam constantemente errando e voltando, se desviando e voltando, sempre baseadas no quê? Eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu vou para a igreja porque vai me fazer um bem, sempre baseada nelas mesmas. Mas quando ela diz, não, o Senhor é que me salva, o Senhor é que me cura, o Senhor é que me liberta, eu preciso do Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Aí a ênfase não está mais nela, está no Senhor. Então Pedro, ele age agora sempre subordinado à
Jesus Cristo. Diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome do próprio Pedro, ele negou 3 vezes. Mas em nome de Jesus, ele diz, levanta e anda. E o homem se levanta e entra saltando no templo. Por quê? Jesus de Nazaré. Então, enquanto você faz baseado em si mesmo, a minha intelectualidade, os meus diplomas, a minha formação, a minha teologia, a minha filosofia, nada acontece. Mas quando age baseado, né, fundamentado, subordinado a Jesus de Nazaré, aí sim, tudo acontece para a glória de Deus. Tudo aquilo que for vontade de Deus, vontade soberana de Deus, vontade perfeita de Deus, acontece para a glória e honra do nome do Senhor. Então Pedro entendeu isso. Não era o nome dele, era o nome de Jesus de Nazaré. Pedro avisado em outras ocasiões. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5 mil pessoas, quase 5 mil, eu falei quase 3 mil, quase 5 mil pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos, Atos 4, 1 ao 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, que é a autoridade jurídica, né, em Israel naquele tempo, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, 6 a 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João uniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram tremeu. Por quê? Fala também acerca aqui, em Lida houve um grandioso avivamento quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houveram muitas conversões ao Senhor. Veja, nessa situação, depois de passarem pelo Sinédrio e se encontrarem com os irmãos, perceba que os apóstolos que levantaram toda a igreja em uma só voz, veja, a igreja estava unida no mesmo propósito, numa só voz. E outra, quando eles oraram, como foi a sua oração? Senhor, eles agradeceram por serem dignos, por haverem sido dignos de padecerem, de sofrerem por Cristo Jesus. E outra, eles não pedem que Jesus livre eles do sofrimento, eles não pedem que Jesus impeça as pessoas de os agredirem, os perseguirem. Eles não estão nem aí para isso, eles não se importam com isso. Eles dizem, Senhor, estende a mão e opera milagres enquanto nós fazemos a tua obra, enquanto nós proclamamos e pregamos a tua obra. O centro deles, o cerne deles é Jesus Cristo, ok? Se eles vão ser perseguidos, se eles vão ser mortos, se eles vão ser dilacerados, tudo isso é periférico, tudo isso está em segundo plano. O que importa é que o nome de Cristo seja glorificado. Jesus é o centro da sua vida. Não é você que é o centro de Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Tá certo? Uma teologia cristocêntrica. Ela entende que a prioridade é Cristo. Se Cristo está sendo glorificado, é isso que importa. Ok? Então a igreja orou uníssono, unida e no propósito certo, de glorificar a Cristo Jesus. De tal modo, isso atingiu o coração de Deus, né, de tal modo, isso moveu o coração de Deus, que Deus respondeu movendo aquele lugar, causando um abalo sísmico, de modo a trazer um grande sinal. Então a igreja teve ali uma confirmação do poder de Deus diante do seu posicionamento. Então esse posicionamento deve ser o nosso posicionamento da atualidade, porque estamos vivendo os últimos dias. Estamos cercados por uma igreja apóstata, ok? Uma igreja que não tem compromisso com Deus, uma igreja que não é cristocêntrica, que é antropocêntrica, ok? Uma igreja que tem apostatado da fé, que duvida da Bíblia, que desacredita de Deus, que quer relativizar a Escritura, que quer atualizar a Escritura, que quer tornar a igreja inclusiva, e termo inclusiva, ou seja, negar, né, as verdades bíblicas, ok? Então nós temos que ser crentes fiéis no meio de uma igreja apostatada. E para isso precisamos centralizar Cristo Jesus como prioridade.
Se Jesus não for o centro da tua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai fracassar, vai falhar como Pedro falhou. Mas quando Cristo é o centro da nossa vida, aí você é Pedro depois do Pentecostes. Aí não importa se vai ter perseguição, se vai ter luta, não interessa. O que interessa é que Cristo seja glorificado. E quando Jesus vê o teu posicionamento, ele move o lugar. De fato, ele realiza sinais, opera maravilhas e capacita você a chegar até o fim. Terceiro, aqui, ó, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Primeiro, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando porém o Filho do Homem, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem derramamento do Espírito Santo, como no dia do Pentecostes. Estavam buscando a Cristo de uma forma quebrantada, humilde e obediente. Cristo disse: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, quando que é para parar? Não é para parar, é para perseverar até que do alto seja revestido de poder. Então, se é um dia, se é um mês, se é um ano, se é 10 anos, não interessa. Permaneça, persevere até que do alto seja revestido de poder. Então, essa perseverança precisa ser percebida por Deus na nossa vida. Se você de fato quer, você persevera. Uma coisa que você não se importa, você não persevera. Você tenta uma vez, duas, não deu, você abandona. Por quê? Não é importante para você. Mas se é algo fundamental para você, se é algo que você não pode viver sem, você vai perseverar até conseguir, até alcançar. Então, é esta igreja, este posicionamento que Cristo espera da igreja. Perseverar até que do alto seja revestido de poder. A igreja precisa priorizar, estabelecer prioridades corretas. Qual é a sua prioridade? Glorificar a Deus ou atender suas próprias necessidades? Se as prioridades são sua casa, seu carro, seu marido, sua saúde, então não é Deus, é você. Então sua teologia é antropocêntrica e você está servindo a Deus baseado no seu próprio ventre, né? Como Paulo diz. Uns, infelizmente, pregam a Cristo por inveja e outros vivem atendendo suas próprias necessidades, seu próprio ventre, né? Então você tem esse tipo de pessoas que, como Demas, abandonam o Evangelho, né? Andando ou servindo a Deus desse século. Você está atendendo aos seus próprios desejos. Então você tem essa situação na qual haverá sempre essa diferença entre aquele que prioriza Deus e aquele que prioriza a si mesmo. Quando Pedro passou a priorizar Cristo, então Pedro passou a viver o sobrenatural de Cristo. Passou de fato a ter a autoridade e o poder de Cristo sobre ele. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou seus discípulos para as principais características do fim dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho em todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1-5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira como o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Veja, a gente fala muito dessa questão da iniquidade, do esfriamento, né? Da multiplicação da iniquidade nos últimos tempos, do esfriamento, mas a gente não busca um entendimento um pouco maior acerca disso. O que está acontecendo? Está havendo de fato esta multiplicação da iniquidade? De fato, está acontecendo. Mas ao que se deve? Se deve ao fato de que muito daquilo que eram comportamentos desaprovados, desabonados, comportamentos tidos como desregrados, tá certo? Como imorais, eles estão agora sendo normatizados. Então aquilo que antes era vergonhoso, aquilo que antes era pecaminoso, aquilo que antes era desprezível, agora está sendo normatizado. Então, devido à época da pós-modernidade que estamos inseridos, que trabalha com uma relativização de todas as coisas, que trabalha com uma pluralização, ou seja, todas as coisas são aceitáveis e verdadeiras, tudo é relativo, o que é certo para mim não é certo para você, o que é verdade para mim não é verdade para você.
Então essa pós-modernidade, essa relativização, essa secularização, essa pluralização, tá certo? Torna certas falas discurso de ódio. Então se você se posiciona dizendo que isto é verdade, e necessariamente se isto é verdade, todas essas opções são erradas e falsas, são equivocadas, alguém caracteriza você como fundamentalista e diz que você tem discurso de ódio. Com isso temos uma normatização do pecado, uma normatização do erro. Não há mais imoralidade, porque não há moralidade objetiva, mas apenas subjetiva e relativa. Tá? Então, com essa normatização do pecado e do erro, há uma multiplicação da iniquidade. Porque aquilo que era visto, mesmo aqueles que estavam fora da lei de Deus, do Evangelho, ou até da lei de Moisés anteriormente, olhavam para as suas práticas e entendiam errada. Viviam nela, mas entendiam errada. Mas a partir dessa normatização do erro, elas olham para a sua prática e dizem, é a minha opção de vida. Então, sendo a minha opção de vida, eu tenho que ser respeitado quanto a esta opção de vida. E tendo que ser respeitado nela, você não pode denunciá-la, você não pode pregar contra ela, você não pode se opor a ela, porque ela foi normatizada. Ela é normal, ela é tranquila e está tudo certo. Assim, a iniquidade agora não tem freio. Tá? Abriu a porteira e tudo está certo. Então, com isso você vê uma normatização do erro e uma multiplicação da iniquidade. Como é que a igreja se posiciona? A igreja se posiciona sendo amiga de Deus. E sendo amigo de Deus, você torna-se inimigo do mundo. Não porque você queira ser, como Paulo fala, como Paulo diz, se possível for, quando estiver em vós, buscai a paz com todos. Tá? Então a nossa atitude deve ser sempre pacífica e conciliadora. Entenda, conciliadora não no sentido de normatizar o erro, não no sentido de relativizar o pecado, mas no sentido de dizer, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue. A minha guerra não é contra o pecador, a minha guerra não é contra quem está cometendo esses deslizes, esses erros, esses equívocos, né, vivendo de uma forma desregrada em relação à visão bíblica da Sagrada Escritura. Minha guerra não é contra a carne, nem contra a sangue. Minha guerra é contra as potestades espirituais da maldade. Então não estou contra pessoas, eu estou contra manifestações malignas que se expressam através dessas práticas. Então as pessoas devo manifestar sempre amor de Deus, amor em Cristo. Em Cristo amar. Cristo disse, amar até a quem te persegue, amar até o seu inimigo. Se você não ama a este amor que você manifesta não vem de mim. Então Cristo nos dá amor suficiente para amarmos até o nosso inimigo, ok? Então ele capacita para que nós tenhamos esse amor. Então nossa atitude deve ser de amor. Então um amor que diz a verdade quando precisa, porque se você ama, você diz a verdade. O seu filho, por exemplo, quando está num caminho equivocado, o que você faz? Você abre o jogo com ele e diz a verdade. Se ele vai gostar ou não já é outra coisa. Se ele vai seguir ou não é outra coisa. Mas você diz a verdade. A igreja tem que ser assim, ela vai dizer a verdade ao mundo. Se o mundo vai rejeitar, aí já é outra questão. O mundo vai perseguir, você tem que estar pronto para isso, como os apóstolos estiveram. Os apóstolos não oraram pedindo para que a perseguição acabasse. Eles oraram para que o poder de Deus estivesse sobre eles. Em quaisquer situações. Vai ter perseguição, tenha revestimento do poder. Vai ter luta, vai ter agressão, agressividade, que Cristo Jesus te prepare para esse momento, para que você testifique do poder e da glória dele, mesmo no meio dessas perseguições. E como Cristo disse, não temais aquele que pode matar somente o corpo, antes temais aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus com isso está dizendo, temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, se eu temo a Deus acima dos outros, eu até posso ter uma situação em que me causam medo, me causam sofrimento, mas eu não me deixo levar por isso, porque eu temo a Deus. Deus acima de tudo. Então Deus está acima de todas as coisas, a Ele temo e em nome dEle me posiciono. Então me posiciono afirmando que a Sagrada Escritura é verdade. E afirmando que esses comportamentos que estão em contradição à Sagrada Escritura devem ser corrigidos por meio da salvação em Cristo Jesus. Se entregar a Jesus como seu Salvador, ser por Ele purificado pelo seu sangue e feito em nova criatura, para viver agora conforme a lei do Espírito.
andando conforme a lei do Espírito, não cumpriremos a vontade da carne, ok? Então a igreja precisa se posicionar. Vai ser difícil, cada vez mais difícil, mais complicado, mas ela precisa priorizar Cristo, ser cristocêntrica. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. A parábola das 10 virgens, que alguns têm dificuldade com relação a compreender essa parábola como representativa em relação à igreja, mas é somente olharmos e ver que a igreja foi representada de diferentes maneiras ao longo da Sagrada Escritura. Nós somos o quê? Nós somos ovelha? Ou nós somos casa espiritual? Ou nós seremos a noiva do Cordeiro? Então nós temos diversas simbologias para falar acerca da igreja, diante das diferentes situações, diante daquilo que Jesus está querendo destacar. E o que Jesus estava destacando com a parábola das 10 virgens? Ele está dizendo, veja, as 10 são virgens, as 10 têm lâmpada, as 10 têm azeite na lâmpada, mas 5 têm reserva de azeite, entendeu? Então você tem uma situação na qual existe uma grande igreja, existe uma igreja local, existe uma igreja que tem um rol de membros, e este rol de membros tem um grande número de pessoas. Você olha para o crescimento, por exemplo, o crescimento numérico, tá certo? Do grupos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, reformados. Então você vê um grande grupo de igrejas locais com um grande rol de membros, ok? Mas nem todos que estão no rol de membros são salvos. Por quê? Não somente, como Cristo diz, veja, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, ok? Dentre os chamados, nem todos vieram para Cristo com o coração aberto e quebrantado, arrependendo-se dos seus pecados para serem transformados. Muitos vêm para Cristo, semelhante ao que Paulo alerta, esperam de Cristo somente para esta vida. E Paulo diz, aquele que espera de Cristo somente para esta vida, são os mais miseráveis dos homens. Você parou para pensar acerca disso? Os mais miseráveis. Existem pessoas miseráveis, mas existem pessoas mais miseráveis. Aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida. Querem usar Jesus. Jesus para ele é só um médico. Jesus para ele é um banqueiro. Jesus para ele é um quebra-galho que resolve o problema. Jesus para ele é um casamenteiro. Então eles esperam em Jesus somente para esta vida. Eles não querem de Jesus aquilo que é principal, que é salvação. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos restabelecer em comunhão com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Então, o que Jesus tem de principal para nós? Salvação para a nossa alma. Nós devemos glorificar a Deus todos os dias pela tão grande salvação com a qual fomos alcançados. Ok? Então, Jesus, que é salvação para a nossa vida, que é restabelecimento da comunhão com Deus, que quando crucificado o véu do templo se rasgou de cima a baixo, demonstrando que Jesus nos deu acesso ao Santo dos Santos. Quando temos esta visão correta acerca de Jesus, nós compreendemos qual é o nosso papel e qual deve ser o nosso posicionamento. Então, dentre as 10 virgens, em quais você está caracterizado? Todas tosquenejaram, todas dormiram. Mas quando ouviu-se a voz, aí vem o noivo. 5 tinham azeite reserva. E azeite reserva é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ok? O Espírito Santo de Deus que é simbolizado como línguas repartidas como que de fogo, simbolizado como águas purificadoras, simbolizado naquela pomba que desceu sobre o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Uma forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo de Deus é azeite também, o azeite da unção. A unção no Novo Testamento não é óleo derramado em cima da cabeça, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É a unção nesse período do Novo Testamento, pós-pentecostal, na qual o Espírito Santo de Deus veio sobre nós. Então, o Espírito Santo de Deus é a nossa garantia.
Se nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, nós somos dirigidos por Ele, nós seremos também arrebatados, porque temos azeite reserva dentro da nossa lâmpada. Ok? Então é imprescindível para nós, como Pedro, se submeta ao Senhor Jesus, seja moldado por Ele, torne-se uma poderosa ferramenta para a obra de Deus, sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo, sendo revestido de poder, demonstrando esse revestimento por meio de sinais, falando em outras línguas, falando em mistério com Deus, tendo esse envolvimento, essa intimidade com Deus e se posicionando diante de um mundo que rejeita a Deus. O mundo rejeita a Deus, mas você se posiciona em favor do Senhor, glorificando o seu nome, como Davi diz, louvando a Deus no meio de outros deuses. No meio de todos esses falsos deuses, ele louva ao Senhor. Ok? A conclusão diz: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, veja, não tinha firmeza. Era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida, de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo de Deus. Antes ele é apenas precipitado, agora é líder. E ele é líder submetido ao Espírito Santo e que glorifica a Deus em todas as suas atitudes. Ok? Entregue-se totalmente ao Senhor, seja moldado por Ele e Ele vai te usar poderosamente na sua obra. Como diz aqui o subtítulo, quebrantamento, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Primeiro quebrantamento para que você possa ter o poder de Deus na sua vida, ok? Agradeço a vocês que permaneceram até o final. O vídeo estará disponível aí na plataforma. Também vou colocá-lo no canal Teológico, só você digitar no YouTube, Teológico, assista os vídeos, continue orando pela minha vida, que eu vou orando por você, e que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo.